A história da integral surge a partir da necessidade em que havia de se resolver problemas envolvendo a quadratura e a medição de superfícies curvilíneas para encontrar a sua área. Os antigos gregos relacionavam as áreas de toda figura plana com uma quadratura. Mas o que seria uma quadratura? Segundo o dicionário português, quadratura é a operação que determina um quadrado de área equivalente a uma dada figura geométrica, ou seja, a partir de figuras curvilíneas como esfera, parábolas, procuravam encontrar a quadratura dos mesmos, a partir de uma sequência infinita de polígonos regulares. Porém, essa sequência não deu muito certo, mas engatou a origem de vários métodos para que hoje nós possamos calcular as integrais. Aqui estão alguns dos principais nomes da ciência que contribuíram para a construção da história da integral. Começando com Arquimedes, que desenvolveu o teorema para a quadratura da parábola, em que constituía que a área da região limitada por uma parábola, cortada por uma linha ou alguma corda com altura h, seria igual a 4/3 da área de um triângulo, que tem a mesma altura dessa corda ou linha que cortou a parábola. Já o método de exaustão preenche a área da figura que se quer calcular com polígonos regulares, e quanto maior for o número de lados do polígono, maior será a convergência entre a área do polígono e a figura em questão. Através do método de exaustão, Arquimedes encontrou a área do círculo, e onde obteve a primeira aproximação do número de π. Ele ainda desenvolveu outras integrais a partir da soma infinita de parcelas, a fim de encontrar o volume e a área de uma esfera, volume de um paraboloide, entre outros. A próxima contribuição veio a ser em Roma, no final do século XVI, onde Luca Valério publicou em seu livro Problemas relacionados ao centro de gravidade, que utilizava o método de exaustão para resolver. Já Kepler estava engatado em seu trabalho, que estudava o movimento dos planetas, onde teria que encontrar a área de várias partes de uma região elíptica. O método que Kepler utilizou não havia muita precisão, pois pegava a superfície e a via como uma soma de linhas. Para calcular o volume do sólido, ele subdividia o mesmo em várias camadas, parecendo fatias, e depois as somava, chegando no volume aproximado em que ele desejava. Os próximos a fazerem história foram Fermat e Cavalieri. Cavalieri aprimorava a ideia de Kepler ao pensar na soma das partes pequenas, mas optou por pensar na área como uma soma infinita de segmentos indivisíveis. Ele ainda desenvolveu aquilo que nós escrevemos hoje. Já Fermat usou técnicas para encontrar a área das parábolas maiores, com a função y é igual a kx elevado a n, onde k é uma constante e n um número qualquer. Tudo aquilo que foi desenvolvido por Cavalieri foi aritmetizado por Wallace, que deduziu princípios de indução e interpolação, onde é possível encontrar resultados importantes. Já as questões relacionadas ao movimento estavam sendo estudadas desde a época de Galileu, mas foi Torricelli e Barrow que tiveram o genial pensamento de fazer a operação da derivada ao inverso, uma vez que o problema de movimento seria a variação da velocidade, e logo a derivada da distância era a velocidade. Fazendo essa operação inversa, teriam a variação do movimento. A partir dessa ideia, fundamentou-se que a integral seria o processo inverso da derivada, e esse, por sua vez, seria o teorema fundamental do cálculo. Já Newton usou os métodos de derivação e integração na construção da mecânica clássica. Ele aprimorou e reformulou o teorema fundamental do cálculo, que por meio da integral se achava as derivadas. Ele representava as integrais por y'. Já Leibniz enxergava a integral como a soma das partes, assim como Cavalieri. Daí surgiu a notação do símbolo em formato de S, que vinha de soma. Segundo Leibniz, em seu livro, ele dizia:
Represento a área de uma figura pela soma das áreas de todos os retângulos infinitesimais, definidas pela ordenada e pela diferença entre as abscissas. Portanto, eu represento em meu cálculo a área da figura por integral de y dx. Naquela época, as notações eram um fator muito importante, por isso a de Leibniz se sobressaiu sobre a de Newton. O teorema de Newton foi visto apenas como derivadas reversas, e na época de sua publicação, de suas tabelas de integrais, Johann Bernoulli, o criador do nome cálculo integral, descobriu métodos para integrar todas as funções racionais. E graças ao cálculo integral desenvolvido e estudado por importantes matemáticos, hoje podemos aplicar os mesmos em várias áreas de nosso conhecimento, como na matemática, física, engenharia, economia e até mesmo a medicina.